A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao canal Denis Pereira Oficial para prepararmos juntos a primeira aula, a lição inaugural, a estreia do novo currículo da EBD e também do primeiro trimestre da Escola Dominical do ano de 2022. Feliz 2022 para você, sua casa, sua família, seus alunos, seu ministério. Que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o diácono Denis Pereira, atuo há mais de 20 anos com a Escola Dominical e semanalmente estamos por aqui todos os domingos a partir da 1 da tarde. Nós colocamos aqui no canal, postamos as aulas, os vídeos que ajudam os professores das classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative o sino de notificações. Isto é muito importante para você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Assista a aula até o final, meu irmão. Deixe comentários, deixe sugestões, fale para nós de onde você nos assiste. Esta interatividade faz o YouTube divulgar mais ainda o nosso canal. São milhares de vídeos postados aqui todos os dias, e uma das maneiras de nos destacarmos é com a sua interatividade. Por isso, inscreva-se, ative o sino de notificações, clique no joinha. Se ama a palavra de Deus, então clica no joinha e deixe o seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste. Na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais. No ano 2022 será um prazer cooperar com a sua igreja, com o seu evento. Atuamos com jovens e adolescentes há mais de 20 anos. O nosso contato vai aparecer na tela e está na descrição também. Será um prazer atender os irmãos. Pegue a sua nova revista. Esta é a aula para adolescentes. Nós falaremos sobre a história da salvação. Pegue sua nova revista e vamos juntos preparar a aula do próximo domingo. Muito bem, nesse primeiro trimestre de 2022, nós estudaremos a história da salvação, uma nova lição. O formato das lições agora são iguais, não é mais aquela revista maior, não é? E esse é o novo currículo. A revista de adolescentes, há muitos anos ela vinha se repetindo, agora nós estamos com um novo currículo. Eu não sei você, fale para nós aí nos comentários, mas eu amo as lições de adolescentes, tá certo? E aqui na nossa primeira lição, nós estudaremos sobre o tema criados à imagem de Deus. Isso mesmo, criados à imagem de Deus. A revista está toda colorida agora, toda cheia de gráficos, enfim, muito interessante. Pegue lápis, caneta, papel e faça aí anotações. A ideia aqui deste vídeo é lhe ajudar a preparar, tá certo? A leitura bíblica está em Gênesis 1, do 26 ao 31. No versículo 27 diz assim: assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. O que significa sermos criados parecidos com Deus? A imagem e semelhança de Deus. É nisso que nós vamos nos parar aqui hoje para analisar à luz da palavra de Deus, tá certo? Quero lembrar que aqui na descrição dos vídeos também tem um link para baixar o conteúdo de apoio em PDF, slides, comentários, e também tem um link para você acessar o meu site, e lá tem um link para você entrar em grupos de professores da Escola Dominical. Muito bem, é sobre isso então que nós vamos falar. Será que o ser humano ele vem aí de um acidente cósmico, não é? De uma grande explosão e aí veio o ser humano? Será que o ser humano surgiu do acaso? Muito bem, hora de aprender a criação da vida humana. Façamos o ser humano. Foi um ato em conjunto, não é? Então, luz, Deus disse, haja luz. Porção seca, terra, haja porção seca. Mares, não é? O universo, as estrelas, os animais, as plantas, enfim, tudo isso foi pelo poder de sua palavra. Mas, para criar o homem com esta característica, não é? Imagem e semelhança de Deus, isso não foi um ato de sua palavra simplesmente, mas foi um ato de suas mãos. Nós somos feitos pelas mãos de Deus. Eu gosto demais, eu não posso deixar passar, de Salmos, capítulo
139, ou melhor, corrigindo, porque aqui é EBD, Salmos não tem capítulo, porque Salmos é uma coleção de poesias, então Salmos tem versos e número, então Salmos número 139, é claro que você não precisa corrigir aí um aluno na sala de aula, você não precisa corrigir alguém no culto, mas só por uma questão da gente saber, e como professor é interessante. Salmos 139 e verso 14, eu te louvarei, pois assombrosamente e maravilhosamente fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e isso a minha alma certamente conhece bem, não é? Então veja, ele diz aqui, os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus membros foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando nem ainda havia nenhum deles, né? Olha aqui o 13, possuíste os meus rins, cobriste-me no útero da minha mãe. Então veja, nós fomos criados pelas mãos de Deus. Em primeiro lugar, o ser humano foi criado pelas mãos de Deus, não é um acidente, não é nada disso. É pelas mãos de Deus. E o que significa sermos criados à imagem e semelhança de Deus? Isso está falando de semelhança física? Claro que não, afinal de contas Deus é espírito. Então, nós temos aqui algumas características interessantes que são inerentes entre Deus e os homens. Capacidade de adorar, orar e estar em comunhão com Deus. Então, entre todos os seres criados, o ser humano é o único ser criado que tem a habilidade, a capacidade, a oportunidade de se relacionar com o Criador. A Bíblia diz que Deus conversava com Adão durante a viração do dia. A Bíblia diz que entre Deus e Moisés o relacionamento era como de um homem com seu amigo, era cara a cara, face a face. Então nós somos criados para relacionamento com Deus. Consciência da existência, racionalidade, capacidade de pensar, né? Então o ser humano tem raciocínio. O animal age por instinto. Você já viu um animal agir por instinto? Eu tinha uma calopsita, essa calopsita voou aqui pela janela do apartamento e parou no jardim. O gatinho veio e eu vi a cena. Não é que o gatinho é mau, não, é o instinto do gato. O gato veio, viu a calopsita e pegou ali a calopsita. Então, o ser humano não age por instinto. Quando o ser humano age por instinto, os desejos tomam conta da vida dele e o dominam. O ser humano age por raciocínio, capacidade de pensar, livre-arbítrio, não é? A capacidade de fazer escolhas, de escolher. Então a natureza adora Deus, os pássaros, legal, por instinto. O ser humano se rende ou não a Deus, adora ou não a Deus por escolha. E senso moral, saber diferenciar o certo do errado. O ser humano, ele tem a capacidade para raciocinar, para se conscientizar, para escolher entre certo e errado. Então, estas características é que representam esta imagem e semelhança com Deus. Muito bem. Deus também nos criou com autoridade sobre a criação. Você sabia que todas as pessoas foram criadas para liderar? O homem foi criado para liderar. Liderar sobre os animais, liderar sobre os recursos naturais. Nós fomos criados para liderar. Nós temos autoridade sobre o planeta. Então, se o planeta não vai bem, é porque nós não estamos cuidando como deveríamos do planeta. Está em nossas mãos. Muito bem, aqui no tópico 2, a bênção e os propósitos de Deus. Eu escrevi aqui que é uma parceria, a frutificação, multiplicação, povoamento da terra, não é? Isso é muito interessante porque Deus poderia ter nos criado em série. Ele poderia, não poderia?
Poderia ter criado em série, como ele fez com as plantas, por exemplo, com os mares, enfim. E mesmo assim, nem tanto, porque existe ali vida, são organismos vivos que nascem, crescem, deixam de existir e depois nasce outro e cai a semente. Mas Deus poderia ter nos criado de uma forma mecânica, robotizada. Não, ele criou um casal e a partir deste casal, este casal recebeu a bênção da frutificação e da multiplicação. Nós precisamos deixar isso muito claro, porque hoje muitos adolescentes, eu não sei, seria interessante que você que é professor de adolescentes, você conhece os teus alunos? Nós vamos este ano falar um pouco sobre isso, nós vamos gravar aqui alguns treinamentos, porque eu sei que muitos dos professores são líderes de departamento. Se você tiver uma pergunta, coloque aí a sua pergunta. Nós estamos gravando uma série que se chama Treinando Líderes. É muito importante. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative o sino de notificações. Sua participação é muito importante aqui para nós. Muitos adolescentes, eu tenho me assustado por onde eu tenho ido ministrar, e eu interajo muito com eles, eu pergunto, tenho uma troca muito interessante, e eu tenho me assustado com a quantidade de jovens e adolescentes que não querem se casar, que não querem ter filhos. Nós precisamos dizer a eles, ensiná-los que filho é bênção, família é bênção. E se a tua estrutura familiar não é uma bênção, não significa que a sua não será. Pelo contrário, Deus pode mudar o histórico da sua família a partir de você. Meu Deus! Ministre essa palavra, eu ministro ela sobre a tua vida, professor, e ministre ela sobre os teus alunos. Eles poderão construir uma família abençoada de maneira que os seus pais, os seus irmãos olhem para a família deles e digam: eu quero uma família abençoada como esta família, porque gerar filhos, ter família, casamento é bênção de Deus, não é? É a multiplicação, é o povoamento da terra. É muito interessante nós entendermos isso, que existe a individualidade de cada pessoa. O adolescente, você sabe que uma das coisas que o adolescente mais, eu vou usar uma palavra forte que eu odeio, é a comparação. Viu, mas você viu fulano lá? Não, mas o outro passou de ano. Eles não gostam comparados. O ser humano, ele é único. Ele é individual, não é? Deus nos fez únicos. Olha só, todo ser humano foi criado à imagem de Deus, tá? Eu quero que você grave isso, quero que você guarde isso. Independente de cor, raça, língua, condição social, nacionalidade, status financeiro. Nós precisamos entender isso para conseguirmos criar um ambiente de respeito, do mendigo ao milionário, do garçom ao empresário, respeito. Por trás de cada história tem um ser humano. Não é simplesmente o motorista do Uber, é um ser humano. Não é o faxineiro da escola, é um ser humano. Não é o motorista do ônibus, é um ser humano. Não é o piloto do avião, é um ser humano. Não é simplesmente a professora, a dona, a tia, é um ser humano. Independente de cor, de raça, de religião, do que quer que seja, é um ser humano e, portanto, todos merecem respeito. Todos merecem respeito, tá certo? Eu disse até esses dias uma frase que eu disse que se você não tratar bem quem lhe serve, está faltando humanidade em você. Nossa humanidade se manifesta na maneira como tratamos quem nos serve. O garçom, o faxineiro, o motorista, como nós tratamos estas pessoas. Então, nós vamos ter esta mentalidade. Deus criou todas as pessoas. Todas as pessoas. Quer ver só? O gari é um ser humano. No seu bairro deve ter alguém que faz coleta seletiva. Que a gente diz, tá vendo ali um mendigo? Ou às vezes a gente olha assim, aquelas pessoas mexendo no lixo. É um ser humano. Se nós tivermos a consciência que todo ser humano é um ser humano, o respeito se tornará mais ativo nas nossas vidas e atitudes, e aí sim nós teremos um mundo melhor. Muito bem. Terceiro tópico aqui, a criação da família. Primeira coisa, proteção contra a solidão. Não foi que Adão foi criado incompleto, e por isso Deus olhou e falou assim, nossa, tá faltando alguma coisa. Não, gente, cuidado, hein? Não. Quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só, Deus está dizendo, eu não criei o homem para a solidão.
E é interessante que Deus não cria homem e mulher ao mesmo tempo, ele cria homem e depois a mulher, para nos ensinar que há tempo para todas as coisas, inclusive para a solteirice. A Bíblia diz em 1 Coríntios 7 que o solteiro cuida das coisas de Deus em como há de agradar a Deus. Então a solteirice, aí para o adolescente, esse tempo sozinho, é um tempo de amar os pais, de respeitar a família, é um tempo de estudar e começar a construir os seus sonhos, é um tempo de se dedicar à obra de Deus, é um tempo de descobrir amor próprio, porque você não pode dar ao outro aquilo que você não tem, ou seja, é um tempo de ser completo. Sabia que solteiro tem a ver com completo? É um tempo de ser completo, inteiro, pleno, para então se relacionar com outra pessoa, porque ninguém nos completa e ninguém nos faz feliz. O casamento não é uma união de dois infelizes que gera um feliz, não. É uma união de dois felizes que transbordam felicidade. Vixe, que isso, irmão? Casamento é a união de dois felizes que transbordam felicidade. Isso é demais, hein? Então, proteção contra a solidão. Uma companheira singular. É por isso que ela foi feita do lado. Não foi feita do pé, do calcanhar, não foi feita do cabelo, da cabeça, da orelha. Ela foi feita da costela. Na costela tem DNA. Então é uma igual, é uma companheira, uma adjutora. Aquela que senta à mesa para comer pão. Aquela que está no mesmo campo de visão. Aquela que ajuda o homem a cumprir a sua missão de liderança. Não é? Para quê? Para a formação da família, não apenas para gerar filhos, mas para construir uma família. Eu estou construindo a minha família já há 23 anos e a obra não para. E, portanto, a primeira família. Adão, Eva e seus filhos formaram a primeira família humana, tá? Então, família, biblicamente falando, homem e mulher. Homem e mulher. Tá certo? O casamento, portanto, é monogâmico, heterossexual e indissolúvel. É isso. Ser criados à imagem e semelhança de Deus é ter a capacidade de pensar, avaliar, planejar, desejar, criar, sentir, amar e escolher. Não é? Então, o ser humano é um projeto perfeito. Primeiro, porque foi criado por Deus. Segundo, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso fala muito sobre amor próprio, sobre autovalorização, não é? Então nós vivemos uma geração de muitos jovens, muitos adolescentes com uma autoestima bem fraquinha, bem destruída, um sentimento de inferioridade. Nós precisamos lembrá-los através dessa lição que eles foram criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, são obra das mãos de Deus, lindos, maravilhosos, perfeitos, especiais, como uma criação feita por Deus, com um propósito e um projeto extraordinário da parte de Deus para o ser humano em geral e para a vida de cada um. Amém? Forte abraço, Deus os abençoe em Cristo. Essa foi nossa aula inaugural, espero que tenham gostado. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e fique atento, o trimestre está só começando. Deus abençoe.